Voltando então aqui, terceiro ano, nossa aula de geografia é sobre, o nosso tema de geografia nessa unidade é sobre a natureza, o ser humano e as transformações das paisagens, certo? Então a gente começou falando sobre as paisagens e as mudanças que elas aconteceram. Lembrando, paisagem é tudo que você consegue observar, né? Natureza, sobre o meio ambiente, né? Toda essa parte. Então a gente viu um pouquinho sobre aquele ali, a gente fez uma leitura apenas. E daí vocês teriam que fazer a atividade da página número 4 e número 5 e número 6. Então a página de número 4 está pedindo: as fotos são do mesmo lugar, justifique a sua resposta. Então a resposta é pessoal. Letrinha B. Letrinha B. Quais são os agentes de transformação da paisagem mais atuantes? Nesse exemplo, a sociedade ou a natureza? Observe os elementos e explique a sua resposta. A resposta correta seria a sociedade. Então, por quê? Porque nós, sociedade, seres humanos, que modificamos o meio ambiente e as paisagens, né, para o nosso benefício. Então, a gente desmata, a gente tira, a gente inverte o fluxo do rio, coisas desse tipo, para o nosso bem-estar, né? Nós construímos para o bem-estar nosso, né? Na nossa visão de ser humano, né? Em sua opinião, por que as mudanças ocorrem? Então a Prof. Banks já respondeu também agora na explicação, né? As mudanças ocorrem para a necessidade das pessoas. Dificilmente as mudanças nas paisagens, elas podem acontecer também por causa das mudanças de problemas climáticos, né? Uma enchente, um tsunami, um terremoto. Isso também modifica a paisagem do lugar. Página de número 5. Era para recortar o ladinho e colar. Então você teria que colar. A imagem da Lagoa de Portugal é paisagem modificada pela ação da natureza. Ok? Por quê? Porque a água do mar é uma ação da natureza. Então ela vai, ela volta. E essa imagem, ela foi se modificando a pedra, né? No decorrer do movimento do oceano. A Sambor, Sérvia, em 2013. Aquela ali é uma paisagem modificada pela ação do homem, né? Ele desmatou e fez uma área de plantio. Ponta Grossa, Paraná, 2011. Isso é uma área modificada pela natureza, pela chuva, pela degradação da pedra, fez aquele formato ali. Chicago, Estados Unidos, 2013, é uma paisagem modificada pelo ser humano, né? Uma cidade construída pelo ser humano, ok? Na página de número 6, analisando a tirinha a seguir, depois responda as questões, né? Então, é uma tirinha, um gênero textual que não tem fala, porém, as imagens expressam tudo que ela quer falar, né? Tudo que ela quer dizer, né? É de Maurício de Souza, Achados e Perdidos, ok? É de 2005. Quais são as transformações observadas na paisagem pela personagem? É o processo de industrialização, com consequência na poluição do ar, dos rios e o desmatamento. Letrinha B. Essas ações foram realizadas pela natureza ou pelo ser humano? Pelo ser humano. E letrinha C. O que o personagem está procurando? Os elementos naturais da paisagem. Então ela está procurando onde estão os elementos naturais. O que são os elementos naturais? Os que foram feitos pela natureza. A gente já viu, né? Isso, né? Ok? Então na sequência, na página 7, 8 e 9, a gente tem leitura. A página de número 7, ali em cima, está pedindo para você criar um mini filme, tá? Não precisa fazer. Pode deixar em branco. A gente vai começar na página de número 7, escrito Ações Humanas e os Impactos da Natureza. Então a gente já vem, desde o primeiro momento, comentando para vocês, né? O que nós, seres humanos, fazemos, as ações que a gente constrói, que traz um impacto para o meio ambiente, para a natureza. Então a gente sempre, ser humano, olha o que é necessário para nós. Não o que é necessário para o meio ambiente. O meio ambiente vem em segundo plano. É uma segunda ideia. Ah, não, eu vou construir uma casa aqui, mas será que isso é bom para o meio ambiente? Eu teria que pensar primeiro. Eu preciso construir uma casa aqui. Então eu tenho que me adequar ao meio ambiente que já tem aqui. Eu vou lá, eu
corto, eu tiro, eu replanto para o meu próprio eu, né? Para a sobrevivência das pessoas. É assim, a gente teria que ter um olhar para os dois lados. Se eu corto, eu teria que plantar. Se eu destruo, eu teria que refazer. Então, teria que ser dessa forma, uma forma melhor, né? Para a gente poder manter o planeta um pouco mais saudável. Então, ali tem uma área de construção em Dubai, nos Emirados Árabes, é um exemplo de uma ação humana na paisagem, né? Foi destruído construções em cima de construções. E na página de número 8, ela traz um pouquinho dos impactos ambientais. É importante que essa transformação seja feita com planejamento, responsabilidade e também com respeito à utilização dos recursos naturais. Então a gente vai falar de novo, para dar ênfase, né? Se eu vou construir ali, eu tenho que ver se aquilo que eu estou fazendo naquela área que eu vou desmatar, eu vou causar um impacto ambiental. O que é um impacto? Um choque. Isso mesmo. Vou causar um problema ambiental. Então eu tenho que ser... Não posso arrancar de qualquer forma, eu tenho que planejar de uma forma que o que eu retirar dali eu replante em outro lugar. Aquela área que foi desmatada seja refeita de uma forma boa para que o meio ambiente também seja protegido nas construções, nas transformações das cidades. Ok? Por quê? Porque o meio ambiente ele já sofre com coisas dele mesmo. Então, erosões, tsunamis, enchentes, a chuva, os ventos, tudo isso já degrada algumas partes do meio ambiente. São coisas da natureza necessária. A falta de sol, a falta da chuva, né? Dias muita chuva é problema, pouca chuva é problema, chuva nenhuma é um problemão. Então tudo isso já é uma forma de degradação e de movimentação das paisagens do meio ambiente. Então, se nós seres humanos já fazemos uma parte e a natureza por si só também faz a parte dela, né? Sendo que toda a questão ambiental está envolvida com a poluição. Com a poluição do ar, dos rios, dos mares. Então a gente já conversou isso diversas vezes, né? Sobre a questão de conversas. Os impactos ambientais são diversos. Destruição das florestas, desgaste do solo, devido à retirada de vegetação ou ao uso de plantação e plantação. Ok. O solo é o primeiro a ser citado aqui, né? O solo é a terra, não terra de planeta Terra. Terra de chão, né? Ele é o primeiro a ser citado. Então ele diz toda a degradação que o solo vem sofrendo ao longo dos anos com as plantações, com as faltas de recursos, com o excesso de agrotóxicos na natureza, no solo dos plantios, né? O plantio e o replantio. O desperdício, a destruição, a contaminação, o lixo, o esgoto, tudo isso que vai para o solo também é uma forma de mudança e impacto negativo para o meio ambiente. Solo é terra onde pisamos, construímos e plantamos. O solo é formado por pequenas partes de rochas que durante muitos anos vão se desgastando e se decompondo. No solo também encontramos matéria orgânica, que é resultado da decomposição de vegetais e animais. Ok? Na página de número 9, traz um pouquinho sobre a aplicação de agrotóxicos na plantação de hortaliças no Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. A utilização inadequada dos agrotóxicos, o excesso ou o uso realmente dele dentro das normas determinadas também causa um impacto no solo, né? Também causa uma precariedade, um solo ruim, certo? É todo um problema social envolvendo este tema. A utilização inadequada dos agrotóxicos pode poluir o solo, a água, causando problemas ambientais ao ser humano, pode causar problemas de saúde, seja o acúmulo de veneno nos vegetais que consumimos, seja na intoxicação dos profissionais que o aplica, caso não esteja utilizando os equipamentos adequados. Ok. A utilização dos agrotóxicos ela é amparada pela legislação vigente no Brasil. Os agricultores podem utilizar uma certa quantidade para proteger as suas plantações das pragas. Porém, a gente tem os produtos orgânicos, que a gente já viu na outra unidade, né? São produtos que não utilizam o agrotóxico, porém não são plantados em grande escala. O que é grande escala? Em grande número, em grande quantidade. São plantações menores, geralmente de núcleo familiar, que a gente já falou sobre isso também na última unidade. Então, tudo que a gente
gente envolve o meio ambiente, do que a gente for fazer, se a gente for plantar ou for replantar, tudo tem uma causa, né? Tudo pode causar um mal ou pode causar um bem para o meio ambiente. Nas cidades, as construções e a pavimentação das ruas impedem a penetração e absorção da água pela terra, o que pode causar enchentes. Além da pavimentação, o que é a pavimentação? É o calçamento que a gente tem na nossa rua, né? Pode ser asfalto, pode ser aquela pedra lajota. Além disso, a gente tem o lixo, né? O lixo é o grande problema. Há pessoas, às vezes, tiram o lixo lá na sua casa e colocam lá na beira da rua. Se o lixeiro não passar naquela noite, se tiver uma chuva muito intensa, esse lixo vai parar aonde? Vai parar na rede de esgoto, vai parar na boca de lobo, né? Que é aquele espaço aquela estrutura de cimento na beira que escoa a água. O lixo fica ali. Então, na verdade, nós seres humanos somos a chave para cuidar do meio ambiente e para destruí-lo também. Então, a gente já teve aqui na nossa cidade, né? A gente teve, se não falha a minha memória, 97% da cidade inteira coberta por águas da chuva que vieram em excesso. E por causa do lixo e da falta de estrutura, nós ficamos bons dias com a enchente. E teve gente que perdeu casa, teve gente que perdeu as suas coisas, os seus pertences e assim sucessivamente. Então a gente vai falar nessa unidade um pouquinho sobre isso, sobre o que nós seres humanos fizemos e o que a natureza por si só faz, os recursos naturais, vento, água, sol, chuva, faz dos impactos ambientais sobre o meio ambiente, sobre a mudança das paisagens, ok? Lá na página de geografia, na página de número 10, tem uma música, certo? E tem 1, 2, 3 perguntas. A prof vai botar essa música pra vocês ouvirem. O nome dessa música se chama Herdeiros do Futuro. Ali tem um pouquinho da música, a letra dela, né? E também fala um pouquinho sobre a questão do meio ambiente. O que você, herdeiro do futuro, pretende para o nosso planeta? Porque eu estou aqui vivendo agora, e você, e um filho, e né? As pessoas que vêm no futuro terão para aproveitar do planeta Terra. Certo? As 3 perguntinhas é para responder no caderno. Respondam no caderno que você está utilizando nesse bimestre. Beijinhos. Aproveitem a música, apreciem. Até a nossa próxima aula.